Olá, hoje nós vamos para o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. Nós começamos hoje uma nova etapa do livro dos Reis. Eu quero recordar com você, como eu fiz no primeiro capítulo do livro do primeiro capítulo do livro de Reis, toda a estrutura do livro de Reis. Então, vamos recordar de novo? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Você lembra que o conteúdo dos livros dos reis, ele é dividido em 3 partes. O fim do reinado de Davi, ou seja, o reinado de Davi, o seu fim, e o reinado de Salomão, ele compreende o capítulo 1 do primeiro livro de Reis até o capítulo 11, ou seja, até o capítulo 11. A segunda parte do conteúdo dos livros dos reis vai de primeiro livro de Reis, capítulo 12, que nós vamos começar hoje, até o segundo livro de Reis, capítulo 17, que é justamente do cisma, hoje nós vamos tratar do cisma religioso e político, até o fim do reino de Israel. E a terceira parte do livro dos Reis, que vai do capítulo 2 de Reis, do segundo livro de Reis, capítulo 18, até o capítulo 25, fala do fim do reino de Israel ao fim do reino de Judá. Tá bom? Tá certo? Então, vamos entender hoje, nós começamos hoje, a segunda parte de toda essa estrutura do livro de Reis. Lembrando que hoje nós vamos falar do cisma político e religioso. O cisma político é o seguinte: o reino de Israel, que foi unificado por Davi, mantido por Salomão, será dividido. 10 tribos constituirão o reino do norte, chamado Israel. E somente a tribo de Judá, tendo assimilado a ela Benjamim ou Simeão, ficarão compreendidas no sul, sendo chamado reino de Judá. Então lembra, todas as vezes, a partir de agora que a gente falar reino de Israel, a gente está falando das 10 tribos do norte que se separaram. E quando a gente falar reino de Judá, a gente vai estar falando de Judá, dessa parte do sul, assimilada a Benjamim e Simeão. Ok? Tá certo? Este cisma não será somente político, será cisma religioso, porque o norte vai ter um culto separado de Jerusalém, com santuários separados de Jerusalém, capital separada também de Jerusalém. Mais adiante nós vamos ver que o reino do norte terá como capital Samaria. O reino do sul, capital Jerusalém. E isso vai criar uma oposição sempre. Os judeus, chamados judeus que habitam o reino de Judá, no sul, não se dão com os samaritanos, com o pessoal que habita o norte. Então, as 10 tribos que se separaram, que vão constituir o reino do norte, chamado reino de Israel. Por isso, nós vamos ver sempre uma oposição. Os judeus, os que moram no sul, sempre quando falar judeus naquela época, é aqueles do sul. Os judeus não se dão com os samaritanos, não gostam do pessoal da Samaria. Por quê? Porque os judeus são aqueles que mantêm a dinastia davídica, a dinastia de Davi, diferente das 10 tribos do norte que se fizeram um reino. E essas 10 tribos do norte vão ser acusadas depois pelos profetas de idolatria, porque eles mantêm um culto separado de Jerusalém. Tá bom? Muito obrigado você que caminha conosco, você que faz essa caminhada. Nós vamos ler a Bíblia toda. Hoje é um momento crucial na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, porque nós vamos ler e vamos entender esse cisma que aconteceu, essa separação do sul com o norte. Isso é determinante naquilo que vai acontecer depois, nos profetas. Então eu peço a você uma coisa,
compartilhe esse vídeo, partilhe esse vídeo, né? Mande esse vídeo para os seus parentes, amigos, convide o pessoal aí da sua comunidade, da sua igreja, para a gente fazer essa caminhada junto. Todos os capítulos estão gravados e você pode a qualquer momento começar a leitura bíblica comigo. O importante é que leia a Bíblia e se aprofunde, desde o primeiro capítulo de Gênesis e nós vamos até o último capítulo de Apocalipse. Ok? Hoje vamos ler mais um capítulo. Atenção, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Hoje é o capítulo 12, muito importante. É o cisma das 10 tribos. 10 tribos do norte se separam do restante das tribos do sul, que na verdade vai ficar praticamente Judá, com algumas, com Benjamim e Eli e Simeão. Vamos lá? Então vamos ver aqui. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se tinha juntado ali para proclamá-lo rei. Roboão é filho de Salomão. E chegou essa notícia aos ouvidos de Jeroboão, no Egito, onde ainda estava refugiado para escapar à face do rei Salomão. Mandaram, pois, buscá-lo no Egito, onde habitava. Então Jeroboão foi com toda a Assembleia de Israel e disseram a Roboão: teu pai impôs-nos um jugo pesado. Alivia agora a rude servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e seremos teus servos. Ele respondeu-lhes: ide-vos e voltai à minha presença dentro de 3 dias. E o povo se retirou. O rei Roboão consultou os anciãos que tinham servido ao seu pai Salomão durante a sua vida. Disse-lhes: que me aconselhais responder a esse povo? Se hoje fores amável com esse povo, responderam-lhe, e cederes, se lhe falares com benevolência, eles serão para sempre teus servos. O rei, porém, deixando de lado o conselho dos anciãos, foi consultar os jovens que tinham crescido com ele e eram seus familiares. Disse-lhes: e vós, que me aconselhais responder ao povo? Ele pede-me que eu alivie o jugo que lhe impôs meu pai. Os jovens que tinham crescido com ele responderam: assim dirás a esse povo que te falou, dizendo: teu pai tornou o nosso jugo pesado. Tu, porém, alivia-nos. Assim lhe dirás: meu dedo mínimo é mais grosso que os rins do meu pai. Se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu o farei ainda mais pesado. Se ele vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Chegou o 3º dia, Jeroboão, seguido de uma grande multidão, apresentou-se diante de Roboão. Pois ele dissera: voltai a mim dentro de 3 dias. O rei falou com dureza ao povo. Sem fazer caso algum do conselho dos anciãos, respondeu ao povo como lhe aconselharam os jovens: meu pai impôs-vos um jugo pesado? Pois eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai vos castigou com açoites? Pois eu vos castigarei com escorpiões. E o rei não atendeu ao povo, porque assim o dispusera o Senhor para realizar a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías, filho de Silo. Aías de Silo. Shiló, né? Vendo que o rei não os atendia, o povo respondeu-lhe: que temos nós a ver com Davi? Que temos nós de comum com o filho de Jessé? Vai, pois, para as tuas tendas, ó Israel. Cabe a ti tratar de tua casa, ó Davi. E os israelitas retiraram-se para as suas tendas. Roboão reinou, no entanto, sobre os israelitas que habitavam em Judá. O rei Roboão enviou Adurã,
superintendente dos trabalhos, mas os israelitas apedrejaram-no e ele morreu. O rei subiu então precipitadamente no seu carro e fugiu para Jerusalém. Desse modo, separou-se Israel da casa de Davi até o dia de hoje. Ouvindo os filhos de Israel que Jeroboão tinha voltado, convidaram-no à sua assembleia e aclamaram-no rei de todo Israel. Só a tribo de Judá ficou fiel à casa de Davi. Roboão, quando chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros de escol, a fim de pelejar contra a casa de Israel e restituir todo o reino de Roboão, filho de Salomão. Mas Deus falou a Semeías, homem de Deus: fala, Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, bem como a toda a casa de Judá e Benjamim, e a todo o restante do povo. Dize-lhes: eis o que diz o Senhor: não façais guerra aos vossos irmãos israelitas. Volte cada um para a sua casa. Tudo isso se fez por minha vontade. Eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram como desordenaram. Jeroboão construiu Siquém na montanha de Efraim e lá fixou residência. Atenção, gente, agora a gente vai começar a falar sobre o cisma religioso. Já aconteceu o cisma político, agora o cisma religioso. Então vamos lá. Jeroboão construiu Siquém na montanha de Efraim e lá fixou residência. Depois deixou Siquém para edificar Fanuel e disse consigo mesmo: pode bem ser que o reino volte para a casa de Davi, se o povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor e o seu coração se voltar para o seu senhor Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de peregrinações a Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Betel e Dan. Isso foi uma ocasião de pecado, porque o povo ia até Dan para adorar um desses bezerros. Jeroboão construiu também templos em lugares altos, onde estabeleceu como sacerdotes homens tirados do meio do povo e que não eram levitas. Instituiu também uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Fez o mesmo em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha mandado fazer. Estabeleceu igualmente em Betel sacerdotes para os lugares altos que tinha edificado. No 15º dia do 8º mês, isto é, o mês que tinha escolhido a seu bel prazer, subiu ao altar que tinha edificado em Betel para celebrar a festa com os israelitas. Subiu ao altar para queimar o incenso. Muito bem. Que nós temos aqui algo muito, muito, muito grave. Nós temos aqui o cisma religioso, o cisma político e religioso. Vamos entender então completamente o que aconteceu. O reino que foi unificado por Davi, depois mantido por Salomão, está prestes a ser dividido. O grande cisma que dividiu o reino do norte e o reino do sul. Preste atenção, quando falamos reino do norte, nós estamos falando de 10 tribos que abandonaram o filho de Salomão e se juntaram a Jeroboão, concentrando-se, fazendo o chamado Reino do Norte, e que nós chamamos de Israel. Naquela época chamava Israel. 10 tribos que se desligaram de Judá e Benjamim e fizeram o Reino do Norte. O rei deles é Jeroboão. Eles fizeram esse cisma. Seguido desse cisma, há um cisma religioso. Vou explicar. Novos lugares de culto, Dan e Betel. Novas maneiras de oferecer sacrifício a Deus. Ou seja, algo que foi considerado herético, não estava certo, né? Então houve um cisma religioso. Vamos lá, vou explicar direitinho. Salomão morreu. Quem é que deveria suceder Salomão?
Roboão. Roboão, filho de Salomão. Ora, mas a gente sabe que o Jeroboão era um grande líder. Jeroboão era um grande líder. E o Jeroboão já não aguentava mais, junto com o povo, tanta carga que Salomão colocou sobre o povo. Impostos, corvéias e tudo isso. E a gente sabe, gente, que Salomão, para ter esse grande progresso no seu reino, para ser um grande rei, para se construir templo, para se construir palácio, para se construir muralha, para se manter todo aquele serviço de metalurgia, para se manter todo esse serviço de comércio, o Salomão precisou impor pesados impostos sobre as pessoas e também as corvéias. O povo já não estava satisfeito. Viu em Jeroboão um líder para se ver livre desse tipo de coisa. Muito bem, Salomão quando morre, Roboão assume o trono. Só que Roboão é uma pessoa que não tem nenhuma habilidade política. Pelo contrário, é uma pessoa que impõe sobre o povo e continua a impor sobre o povo pesados impostos. E aí o que acontece? O povo não está satisfeito. Jeroboão, lembra? Tinha fugido para o Egito quando Salomão, ainda vivo, percebeu: epa, esse Jeroboão está querendo coisa, né? Então, Salomão, quando era vivo, ainda pretendeu matar Jeroboão. Jeroboão, esperto, foi para o Egito, se uniu ao faraó do Egito, tanto é que estava lá protegido. Quando Salomão morre, Jeroboão fala: opa, está na hora de voltar porque eu vou dar cabo àquilo que eu tinha pensado, né? De fazer uma revolta, de repente assumir o trono. Por quê? Porque ele já tinha tido um contato com aquele profeta Aías, e o profeta Aías já tinha falado para o Jeroboão que ele iria ser o rei. Ora, o povo está insatisfeito. Jeroboão é um grande líder. O profeta Aías já tinha falado: você vai ser o rei. Jeroboão pensa: o Salomão morreu, eu vou voltar. E volta. Roboão, filho de Salomão, assume o reino. E o povo vai até Roboão. Atenção, isso é muito importante. O povo vai até Roboão e fala: pelo amor de Deus, Roboão, o seu pai impôs muito peso sobre nossas costas, impostos, corvéias, alivia para nós tudo isso. O que o Roboão fala? Olha, vocês voltem daqui 3 dias, depois da manhã vocês voltam. O Roboão vai se aconselhar com os anciãos, conselheiros de Salomão, pessoas que estavam ao lado de Salomão, anciãos antigos que estavam ali junto com Salomão. E aí ele pergunta para ele: o que eu devo fazer? O povo está pedindo para aliviar sobre ele os impostos, as cargas. E os anciãos dizem: faça isso. Se o povo ver você um rei generoso, bondoso, você terá esse povo como seu servo. Senão, não vai conseguir. O Roboão escutou falar: eu vou escutar, são os meus amigos, os jovens, os meus amigos, o pessoal jovem, que é tudo ali, os meus amigos de infância, de farra e tal. E pergunta para eles. E os amigos falam: que é isso, meu filho? Se você aliviar para esse pessoal, eles vão ver você num rei fraco. Pelo contrário, eles têm que ter medo do rei. Então piora as coisas para eles, piora. E aí quando o povo volta e vai conversar com o Roboão, fala: Roboão, você vai aliviar para a gente as coisas? Ele falou: que aliviar o quê, meu filho? O meu dedo mínimo, como que é? O meu dedo mínimo, né? É muito maior que que os rins do meu pai, Salomão. Por quê? Naquela época, a força, eles pensavam que a força estava concentrada no rim. Então ele dizia que o meu dedo mínimo é muito maior do que Então, para dizer: eu sou pior do que o meu pai Salomão, meu filho, eu sou pior. E ele falou o seguinte: o meu pai castigava vocês com açoites, eu vou castigar com escorpiões. Depois eu vou explicar o que é escorpião. Escorpião não é um bicho, não, é um tipo de chicote, né? Senão as pessoas: vai jogar escorpião no povo. Não é isso, não. É uma espécie de chicote. Eu vou explicar como funcionava depois.
Meu pai usava açoite para vocês, eu vou usar escorpiões. Então, ó, eu tenho muito mais força do que o meu pai, eu sou muito pior do que o meu pai. O povo fala, o quê? É isso? Então, olha, eu vou te dizer uma coisa. Que Israel volte para as suas tendas e Judá volte para a coisa. E aí, pronto. Aí o que acontece? Já está pronto para ter um cisma. Jeroboão já se firma como líder. Roboão é uma pessoa intragável. Aí acontece uma coisa que é a gota d'água. Gente, a gota d'água. Só por provocação, o Roboão pega Adurã. Adurã era o chefe, o ministro dele, o assessor dele, mais odioso, mais maldoso, mais terrível para conduzir o povo ali. Só por provocação. O pior de todos. O que eles fazem? Eles matam Adurã e, naquele momento, o reino se divide. 10 tribos se dividem e assumem Jeroboão como seu rei. Fica somente a tribo de Judá e Benjamim, chamado o reino de Judá. Reino de Israel, o reino do norte. As 10 tribos que se uniram a Jeroboão. Reino de Judá, somente Judá e Benjamim aqui. Muito bem, está feito o cisma político. Roboão, filho de Salomão, só reina sobre Judá, que é Judá e Benjamim. Jeroboão, que não é da linhagem de Davi, que não tem linhagem real, que era um efraimita, ele reina sobre as 10 tribos, chamado Reino do Norte, Reino de Israel. E aí, meu filho, mas você sabe que a religião é um ponto muito forte, muito forte. Então, na cabeça de Jeroboão, ele fala assim, precisamos parar com essa questão do povo descer para Jerusalém. Onde é que havia feito o templo? Em Jerusalém. Atenção. No templo era onde acontecia todos os sacrifícios. Unificou-se a apresentação dos sacrifícios e holocaustos no templo. Todas as grandes festas eram em Jerusalém. Onde se celebrava o sacrifício e o holocausto? Em Jerusalém. Onde estava a casa de Deus? Em Jerusalém. Onde estava a Arca da Aliança? Em Jerusalém. E aí o Jeroboão falou, não vai dar certo. Se o povo continuar indo para Jerusalém, e Jerusalém está no reino de Judá, sob o domínio de Roboão, né? Jerusalém ficou aonde? Jerusalém ficou em Judá. As 10 tribos do norte ficaram, chamado Israel, ficou lá. Lá não tem lugar de culto. Jeroboão pensa, tem um problema aqui. Se o povo continua a ir para Jerusalém, prestar culto a Deus em Jerusalém, pode ser que o povo se afeiçoe de Roboão e deixe de me amar e eu posso perder o domínio. Jeroboão então inventa 2 lugares de culto. 2 lugares de culto. Um em Dan, lá em cima, e outro em Betel. Faz ali um lugar alto era o jeito onde os santuários dos cananeus se apresentavam. Faz um lugar alto e coloca 2 bezerros. Um bezerro de ouro aqui em Betel e outro em Dan. Eu tenho que explicar para você sobre bezerro de ouro. Não é dizer que eles vão adorar o bezerro, não. O bezerro, atenção, o bezerro significa a força de Deus. A força de Deus. Vocês têm que entender uma coisa, gente. Esse povo que morou no Egito, eles vieram com muitas coisas dos egípcios. Tanto é que durante a caminhada do Êxodo, que eles fazem aquele bezerro de ouro lá, nem era dizendo que eles estavam adorando o bezerro de ouro. Eles estavam adorando o Deus verdadeiro no bezerro de ouro, lá no Êxodo. Por quê? Porque eles estavam influenciados pelos egípcios. E os egípcios tinham muita
Essa coisa de adorar Deus através da força dos animais, inclusive das vacas, dos bois, aquela coisa. Mas o que nós temos aqui agora? Agora, nós temos um problema de idolatria muito grave, muito grave. Nós temos um problema de cisma religioso. Cisma religioso, atenção. Jeroboão fez um lugar de culto lá em Betel e um lugar de culto lá em Dan. Dan e Betel. Ora, temos um problema aí. Então ele diz o seguinte, ó gente, vocês agora não precisam ir lá em Jerusalém para prestar culto. Não, e ele inventa uma festa no 15º dia. Não precisa procurar essas festas das tendas, a festa do pão ázimo, não precisa procurar nada disso, gente. Procura festa de tenda, pão ázimo, nada Pentecostes, nada disso. E ele inventa uma festa no 15º dia e diz, vamos prestar culto ao Deus que nos tirou do Egito, isso mesmo, ao Deus único e verdadeiro. Por isso, deixa eu te explicar, Jeroboão não estava mandando prestar culto ao bezerro, não era o bezerro, era prestar culto ao Deus verdadeiro que tirou do Egito, mais simbolizado no bezerro. Opa! Então nós temos um problema aqui. Primeiro, tirou o lugar do culto que deveria ser somente Jerusalém. Já fez errado. Tirou o lugar do culto que fez. Segundo, usou imagem para representar Deus verdadeiro. Não se faz imagem de Deus. De Deus não pode ter imagem. Né? A gente faz imagem de alguém que fez alguma coisa bonita, como os santos, de alguém que de repente fez um gesto bonito que a gente quer imitar, mas de Deus não existe imagem. Já falei isso aqui no nosso encontro. De Deus não existe imagem. Né? E esse é o problema. O problema não é fazer imagem, escultura. O problema é fazer uma imagem de Deus, porque Deus, na sua grandeza, na sua infinitude, não pode ser definido por uma imagem. Ora, temos um problema. Mudou o lugar de culto, que era Jerusalém, e criou duas imagens, ou seja, 2 bezerros para representar o Deus verdadeiro. Muito bem. E aí o que ele faz? Com esta atitude, o Jeroboão, ele cria o cisma religioso também. Ou seja, temos um jeito de culto novo. E mais, ele pega sacerdotes que não vinham da linhagem de Levi, pega gente do meio do povo, lá, qualquer família, qualquer tribo, e transforma ele em sacerdote. Gente, então vamos lá. Aconteceram 2 cismas. O cisma político, que rompeu as 10 tribos do norte, sendo Israel, as 2 tribos Judá e Benjamim, sendo Judá. Roboão é o rei de Judá, Jeroboão é o rei de Israel. Pronto, cisma político. Próximo passo, cisma religioso. Jeroboão fala, não vamos mais adorar em Jerusalém. Vou fazer um santuário em Dan e vou fazer um santuário em Betel. Vou botar um bezerro de ouro lá e um bezerro de ouro aqui. Aí nós vamos adorar o Deus verdadeiro através desse bezerro. Quando que vai ser? Através de uma festa que eu vou criar, ao meu bel prazer. Quem é que vai oficiar essas cerimônias? Os sacerdotes que eu vou escolher. Tudo errado, tudo errado. Sacerdotes que não foram tirados da linhagem de Davi. Desculpa, da linhagem de Levi. Isso está errado. Sacerdote só pode sair da linhagem de Levi. Vamos adorar em um outro lugar que não seja Jerusalém. Está errado, porque Deus apontou para Davi o lugar onde deveria ser centralizado o culto. E vamos adorar Deus através de imagens, sendo que aquelas imagens já estavam representando Deus, ou seja, idolatria. Tudo errado. E a partir de então, nós temos aí o cisma religioso. Neste capítulo que nós acabamos de ler, nós temos o cisma político, que dividiu o reino, e o cisma religioso, que dividiu a religião. O povo de Judá continuou adorando em Jerusalém e seguindo exatamente o que dizia a lei. O povo de Israel já vai por caminhos tortuosos. Caminhos tortuosos
que começa a adorar com bezerro de ouro, que deixa se contaminar por outros tipos de religião, que os sacerdotes são qualquer sacerdote, não é tirado de Levi, lugares altos. É um problema. Temos aqui um cisma político e religioso. Vamos lá? Vamos entender aqui algumas coisas. É importante entender esse capítulo porque nós começamos uma nova etapa do povo de Deus, do povo de Israel, do povo ali, ó. Nós temos agora o cisma que aconteceu, o cisma político e o cisma religioso. O povo foi dividido e a religião foi dividida. Vamos lá. Versículo 1. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se tinha juntado ali para proclamá-lo rei. Né? Siquém é o lugar, né, que geralmente se juntava a Assembleia dos Israelitas. Né? Siquém é uma importante cidade desde a instalação dos israelitas. Né? E era e ainda é um grande centro religioso. Né? Então, o que aconteceu? Geralmente, a Assembleia dos Israelitas se reuniu em Siquém para ungir um rei, para proclamar um rei. E o que acontece? Morre Salomão, Roboão então vai a Siquém e eles vão ali proclamá-lo rei de todo Israel. De todo Israel. Mas não vai sair como Roboão pensava. Porque Jeroboão já estava voltando para assumir, de repente, o trono. Versículo 7. Se hoje fores amável com esse povo, respondeu-lhe, cederes, se lhe falares com benevolência, eles serão para sempre teus servos. Interessante lembrar aqui que este foi o conselho dado pelos anciãos ao Roboão. Falou, seja bom, né? Se falar com benevolência, eles vão ser seu servo. A compreensão aqui, gente, de que o rei, ele não reina para si, né? Ele está a serviço do povo. Seja bom com o povo, seja bom com as pessoas e tal. E você vai servir esse povo. Não é o que o Roboão aceita. Versículo 10. Os jovens que tinham crescido com ele responderam-lhe, assim dirás a esse povo que te falou, dizendo, teu pai tornou o nosso jugo pesado, tu, porém, alivia-nos, assim lhe dirás, meu dedo mínimo é mais grosso que os rins do meu pai. Meu dedo mínimo, né? Meu dedo mínimo é mais grosso dos rins do meu pai. Aqui é uma expressão seguinte, ele não escuta os anciãos e escuta os jovens amigos dele. E ele diz para o povo, o meu dedo mínimo é mais grosso que o rim do meu pai. Vamos explicar isso. Rim significa força. O Roboão está dizendo que eu sou muito mais forte, muito pior, muito maior do que o meu pai. Porque se o meu dedo mínimo é maior que o rim do meu pai, então eu tenho muito mais força do que meu pai. E ele diz, se eu tenho muito mais força, eu vou impor muito mais carga sobre vocês. Absurdo, né, gente? Absurdo. Versículo 11. Se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu o farei ainda mais pesado. Se ele vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Muito bem. Ele diz assim, se o meu pai vos castigou com açoites, chicotes, eu vou castigar vocês com escorpiões. O que é escorpião? Escorpião é um tipo de chicote, que ele era terminado na ponta com metal em forma de anzol. Nossa Senhora! Aquilo, quando dava no lombo da pessoa, rasgava o lombo da pessoa. Depois, Jesus foi flagelado. O chicote que usaram para Jesus nem foi o escorpião, foi o flagelo. Que era pior. O flagelo era pedacinho de metal amarrado nas correias de couro, né? E eles eram afiados como navalhas. Então, quando batia nas costas de Jesus, cortava. O escorpião, na verdade, é um chicote. Ele é terminado com um pequeno gancho assim, em forma de anzol, para justamente quando bater, rasgar o corpo. Então, escorpião é isso.
Vamos lá, versículo 16. Vendo que o rei não os atendia, o povo respondeu: que temos nós a ver com Davi? Que temos nós de comum com o filho de Jessé? Vai, pois, para as tuas tendas, ó Israel, cabe a ti tratar de tua casa, ó Davi. E os israelitas retiraram-se para as suas tendas. Muito bem, o povo se cansou. Falou: o que a gente está querendo? Vai, o que a gente tem a ver com esse descendente de Davi? O que a gente tem a ver com esse filho de Salomão? Olha, que o povo de Israel volte para suas tendas, que o povo de Davi volte para suas tendas. Aqui não é um grito de guerra, não há guerra. Vai o povo de Israel para as tendas lá deles e vai o povo de Judá para lá. Não é guerra, é um grito de revolta. Um grito de revolta. Versículo 18. Um grito de revolta. E agora a gota d'água que eu falei para vocês. O rei Roboão enviou Adurã, superintendente dos trabalhos, mas os israelitas os apedrejaram e ele morreu. O rei subiu então precipitadamente no seu carro e fugiu para Jerusalém. Muito bem, o Roboão, pensando que podia fazer qualquer coisa, pensando que podia usar de força, o povo já estava por aqui com esse Roboão, o povo já estava por aqui de pagar imposto, de coisa, e o Roboão, então, para provocar mais o povo, manda Adurã, que é o chefe dos trabalhos, para aumentar a carga do povo. O povo mata Adurã, o povo não suporta isso, e aí o Roboão começa a se borrar de medo, falou ao povo não coisa, e ele pega o carro dele e foge para Jerusalém, vai para Jerusalém. A partir daquele momento está instaurado o cisma político. Jerusalém fica como capital do reino de Judá. E nós temos o reino de Judá composto por Judá e Benjamim. E as 10 tribos que se unem para formar o reino do norte, o reino de Israel. Versículo 24, vem comigo aqui. Não façais guerra aos vossos... isso aqui é o seguinte, eu até expliquei isso. O Roboão, gente, quando chegou em Jerusalém, falou assim: vamos nos preparar e vamos guerrear contra o norte. Vamos guerrear contra o norte. Aí o que acontece? Não façais guerra aos vossos irmãos os israelitas, pessoal do norte, né? Volte cada um para sua casa. Tudo isso se fez por minha vontade. Eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram como lhe ordenaram. Deixa eu contar a verdade para vocês aqui. Aqui está dizendo que não aconteceu a guerra, mas aconteceu. Depois nós vamos ver no capítulo 14 e no capítulo 15, que sim, houve guerra sim. O reino de Judá guerreou contra o reino do norte, Israel. Então, aqui está dizendo, não, volte cada um para sua casa, nós vamos voltar e não houve guerra. Não, a guerra vai acontecer. Você me aguarde que no capítulo 14 e 15 vocês vão ver a guerra, tá bom? Versículo 25. Agora a gente começa a falar do cisma religioso. Jeroboão construiu Siquém, na montanha de Efraim, e lá fixou residência. Depois deixou Siquém para edificar Fanuel. Muito bem, vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui muito... O Jeroboão, ele constrói em Siquém, ele escolhe Siquém como capital do Reino do Norte. Muito bem. Depois nós temos, aí vamos entender direitinho. Quando o Reino do Norte se separa, ficando o Reino de Israel, norte, as 10 tribos, a primeira coisa que Jeroboão faz é constituir Siquém como capital. Então Jerusalém ficou a capital de Judá e Siquém ficou a capital do Reino do Norte, né, de Israel. Ora, mas depois a capital vai ser mudada para uma outra cidade chamada Tirsa. E depois a capital vai ser mudada para uma cidade chamada Samaria. Samaria será a capital mais famosa do Reino do Norte. Então, primeiro é Siquém, depois muda para Tirsa e depois muda para Samaria. Samaria se torna a capital do Reino do Norte. Então, veja só que interessante. Jerusalém, a capital do Reino de Judá, Samaria, a capital de Israel, o Reino do Norte. Ora,
Daí nós vamos entender que o pessoal de Judá, os chamados judeus, não gostam do pessoal da Samaria, que são lá, que é a capital do Reino do Norte. Tanto é que os samaritanos não gostavam dos judeus e os judeus não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos, o pessoal do Reino do Norte, era considerado pessoas heréticas, que tinham cultos atrapalhados, com sacerdotes que não eram levitas, pessoas que adoravam outras coisas, que não fosse o Deus verdadeiro. E eles não gostavam também dos judeus, que falavam que os judeus eram um monte de coisa. Daí nós vamos perceber a diferença. Depois, mesmo com o reino dividido, aquela coisa, depois a gente vai ver que Jesus vai nascer lá. Jesus nasce em Belém, que é em Judá, mas Jesus se cria mais no Reino do Norte, lá na Galileia, né? Tá bom? Aliás, Nazaré, Cafarnaum, tudo isso é na Galileia, que é mais no norte. Belém é em Judá, né? Belém de Judá. E tu, Belém de Judá, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Então, Siquém foi a primeira capital do Reino do Norte. Depois a gente vai ter Tirsa e depois vai ter Samaria. Samaria, então, será a mais conhecida capital. O texto fala de Fanuel. Fanuel, na verdade, foi uma cidade fortificada. Ou Fanuel ou Penuel, né? Uma cidade fortificada. E é uma cidade fortificada por estratégia, ou seja, para defesa, se defender contra o pessoal que possivelmente podia vir do sul para atacá-los. Versículo 28. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de peregrinações a Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou do Egito. O Jeroboão foi esperto, ele falou: esse pessoal está indo muito para Jerusalém. Se vai para Jerusalém, tem contato com Roboão, tem contato com o pessoal, basta de peregrinação para Jerusalém. E criou 2 bezerros de ouro, e criou 2 santuários, em Betel e Dan. Vamos entender isso aqui. Aqui, gente, é muito importante a gente entender isso. O bezerro de ouro que Jeroboão cria não é um ídolo que ele cria. Não é dizendo assim: olha, o nosso Deus é um bezerro de ouro, olha, o nosso Deus é um bezerro. Não é bem isso. É mais ou menos a semelhança daquilo que aconteceu no Êxodo lá. O que é o bezerro? Não se trata de adorar o bezerro de ouro. Tem que entender a Bíblia seguinte: naquela época, os bezerros, os novilhos, era símbolo do poder de Deus. Deus manifesta o seu poder através do novilho, do bezerro. Jeroboão, entende? É importante você lembrar, Jeroboão continua fiel a Deus, Deus único, verdadeiro, que tirou o povo do Egito. Né? Só que o problema aqui consiste que ele disse: olha, esse Deus verdadeiro, esse Deus único que tirou o povo do Egito, ele está representado neste bezerro. Aí que está o problema. Aqui que está o problema. Aqui nós temos várias coisas que é o problema. Primeiro, culto ilegal. O que é o culto ilegal? Um culto feito fora de Jerusalém. Quando o templo foi construído e quando foi colocado o templo em Jerusalém, ficou determinado que não se faria nenhum culto de sacrifício e holocausto fora de Jerusalém. Que todo culto deveria ser feito em Jerusalém. Então, primeiro problema, um culto ilegal. Ou seja, eles fazem um culto fora de Jerusalém. Segundo problema, diante de imagens que representavam Deus. Deus não pode ser representado. A proibição lá de Êxodo é clara. Deus não pode ser representado por uma imagem. Tanto é que até hoje nós nunca representamos. Nós católicos não temos imagem de Deus. Não temos. Já expliquei isso. A gente representa os santos, que são pessoas que são modelos, e nós olhamos e falamos: queremos imitar.
Mas Deus não. Deus não é representado. Ah, mas Jesus é Deus. Mas Jesus nós representamos o Deus encarnado, humanado, o Deus que assumiu a nossa humanidade. Mas Deus não pode ser representado. Ora, se Deus não pode ser representado, ele fez algo muito errado. Ele botou um bezerro de ouro para representar a força de Deus. Tá bom? Lá também no Êxodo foi isso. No Êxodo, eles não fizeram um bezerro para o povo adorar. Não, eles fizeram um bezerro para apresentar a força de Deus ali. Mas Deus não pode ser representado. A grandeza de Deus, a infinitude de Deus, né, ela não cabe numa imagem. Né, não cabe numa imagem. E nós temos um terceiro problema. As cerimônias eram oficiadas por sacerdotes ilegítimos, que não vinham da linhagem de Levi, mas era tirado de qualquer lugar do povo. Um culto ilegal, fora do lugar, adoração o uso de imagens representando Deus e uso de sacerdotes ilegítimos, ou seja, tudo errado, tudo errado. Desta forma, nós temos aí o cisma religioso instalado também. Versículo 30, a gente está terminando. Isso foi uma ocasião de pecado, porque o povo ia até Dan para adorar um desses bezerros. Então, na verdade, aqui, 19 vezes nesse capítulo se lembra a questão do pecado. 19 vezes. O problema do pecado aqui é muito grande. O pecado, principalmente, o pecado de se afastar de Deus, do Deus verdadeiro. Versículo 33, quais são os pecados? Vamos ver. No 15º dia do 8º mês, isso é no mês que tinha escolhido seu bel prazer, subiu ao altar que tinha edificado em Betel para celebrar a festa com os israelitas. Subiu ao altar para queimar incenso. Qual o pecado? Atenção, vem comigo. Primeiro, no 15º dia do 8º mês, isso é no mês que tinha escolhido seu bel prazer, ou seja, inventou uma festa e não era a festa que Deus tinha indicado. Subiu ao altar. Quem que subiu ao altar? Um sacerdote legítimo que sobe ao altar porque não vinha da linhagem de Levi. Que tinha edificado onde? Em Betel. Opa, Betel, mais um pecado aqui. Um pecado porque só se deve adorar a Deus em Jerusalém, né? No templo que foi construído. Aqui é Betel, para celebrar as festas com os israelitas. Ou seja, subiu ao altar para queimar incenso. Por um sacerdote legítimo, num lugar que não era Jerusalém, diante de uma imagem que representava o poder de Deus. Tudo errado. Aqui nós temos o cisma instalado. O cisma religioso e o cisma político. O povo começa a se afastar de Deus. Isso não vai dar coisa boa. Não vai dar coisa boa. Mas permanece a divisão, que é o pior de toda essa história. Irmãos se dividem. Reino do Norte, Reino do Sul separados. Isso não é vontade de Deus. Et crutim Domini, fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.